noite, meninas! Tudo bom? Hoje a gente vai para a aula 2 da Maratona do Emagrecimento. A gente vai percorrer os próximos 10 quilômetros, dos 10 aos 20 quilômetros. A maratona tem em torno de 42 quilômetros. E por que essa maratona se chama Maratona do Emagrecimento? Porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, o processo de emagrecimento não é uma corrida de 100 metros, onde tu dá o teu melhor por uma semana, onde tu corta tudo, onde tu restringe tudo, onde tu deixa de comer tudo que tu gosta, faz exercício todos os dias, perde ali 1, 2 quilos naquela semana e depois retorna aos antigos hábitos e retorna tudo. Então a maratona, ela tem 42 quilômetros, então ela exige um pouco mais de preparo, um pouco mais de estratégia. Ela é mais longa, mas ela também é prazerosa. Então a gente está correndo juntas essa maratona do emagrecimento. A gente vai correr juntas hoje do 10 ao 20 quilômetros. Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Ontem a gente deu os primeiros passos. A Ana fez com vocês o raio-x de onde vocês estão. Então se tu não assistiu a aula de ontem, depois ela ficou salva, então depois vai lá assistir que tá bem legal. Eu dei uma introdução de rótulos, uma introdução sobre alimentação e hoje a gente vai aprofundar esse conhecimento. Hoje a gente vai aprofundar alguns itens essenciais para essa maratona, para tu conseguir cruzar essa linha de chegada dessa maratona. Um golinho do meu chazinho. Então vamos lá. O principal que a gente vai tirar dessa aula hoje? Somente comer saudável não vai te emagrecer. O que eu quero que vocês entendam nessa aula? A gente vai aprender a fazer boas escolhas. E o principal que eu quero de vocês é que vocês parem de repetir e parem de acreditar nas seguintes frases. Ai, para emagrecer basta fechar a boca. Ai, para emagrecer tem que passar fome, para emagrecer tem que comer pouco, para emagrecer eu tenho que viver com fome, eu tenho que sair da mesa com fome. Não. Se a gente souber, se a gente aprender a fazer boas escolhas, o que acontece muitas vezes é que muitas pacientes minhas relatam que estão comendo mais. Por quê? Porque existem alimentos com alta densidade energética, alimentos com baixa densidade energética, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então existem alimentos que em poucas gramas têm muitas calorias, alimentos que em muitas gramas têm poucas calorias, e é isso que a gente precisa aprender para esse processo de emagrecimento ser gostoso. Se a gente passar fome, a gente não vai conseguir seguir, tá? A alimentação também envolve prazer. Eu também preciso ter prazer na alimentação para conseguir seguir esse processo de emagrecimento. E se eu aprendo esses conceitos básicos, se eu entendo disso, fica muito mais fácil de tu conseguir comer menos do que tu gasta, de tu alcançar o déficit calórico e tu conseguir esse emagrecimento de uma forma muito mais prazerosa, certo? Como a gente sempre fala aqui no Engrena, conhecimento gera autonomia, para vocês não ficarem dependendo a vida inteira de um papel, de uma prescrição. Então, primeira coisa, gente, queria falar com vocês cuidado com as quantidades. Então, assim, o que difere uma dieta, uma alimentação, de quem quer emagrecer para quem quer ganhar massa, muitas vezes são as quantidades. Então, a alimentação de quem quer emagrecer é bom ser saudável, né? E de quem quer ganhar massa também. O que vai diferenciar? A quantidade. Quem quer ganhar massa tem que comer mais do que gasta, tem que fazer um superávit calórico. E quem quer emagrecer tem que comer menos do que gasta, tem que fazer um déficit calórico. Então, as quantidades são essenciais nesse processo de emagrecimento. Comer saudável é a base, é o principal. Mas, cuidar com as quantidades pode ser decisivo. E olha o que eu queria falar com vocês que a gente precisa ter cuidado. 100 gramas de batata inglesa crua tem 64 calorias, 15 gramas de carboidrato e 1 grama de fibra. 100 gramas de batata inglesa cozida tem 51 calorias, 12 gramas de carboidrato e 1,5 de fibra. Ok, né? 51 calorias, um pouquinho menos de carbo, 1,5 de fibras, ela ganha água, né? Por isso. Agora vamos prestar atenção nesse detalhe aqui. Todo mundo hoje em dia
todo mundo menos eu, que eu ainda não tenho, ainda tô pensando se eu vou adquirir ou não. Todo mundo hoje em dia tem uma air fryer. E o que que a air fryer faz? Ela prepara esse alimento em altíssima temperatura, né? Quase como um forno, um pouquinho mais. Então, a 100 gramas de batata inglesa na air fryer tem 97 calorias, 21 gramas de carboidrato e 1,5 de fibra. Mas por quê? Porque depois que eu coloquei a batata na air fryer, ela perde água. Então, 100 gramas de batata crua não vão equivaler a 100 gramas de batata inglesa na air fryer. 150 gramas, mais ou menos, de batata inglesa crua vão equivaler a 100 gramas de batata inglesa na air fryer. Então, alguns cuidados que a gente precisa tomar, porque às vezes esses detalhes, eles fazem muita diferença. Se tu tem muito hábito de preparar batata na air fryer, batata chips no forno, que fica um tempão no forno, o interessante para tu entender o quanto tu quer comer, muitas vezes é pesar ela crua e daí colocar no forno, na air fryer, para não acabar comendo mais do que tu acha que tu está consumindo. Ela perde muito volume, mas não é porque ela perde volume que as calorias e o carboidrato vão embora. Eles estão ali. Então é só para prestar atenção, tá? Batata inglesa na air fryer não é ruim, não é pior, não é inimiga, mas se tu não souber usar, ela pode de repente estar prejudicando o teu emagrecimento. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre densidade calórica ou densidade energética e densidade nutritiva. Então, densidade energética ou densidade calórica são alimentos que têm muita caloria por grama. Exemplo: batata frita, Ruffles, Pringles, salgadinhos, né, umas chips, ultraprocessados, né, bolacha recheada, esse tipo de coisa. E alimentos com alta densidade nutritiva são alimentos que têm muitos nutrientes por caloria. Frutas e vegetais, basicamente. Feijão, lentilha, grão de bico, também é um pouco mais menos. O que a gente precisa pensar? Que no emagrecimento é mais fácil se eu tomar cuidado e evitar alimentos com alta densidade calórica. Por quê? Porque se eu comer alimentos com alta densidade calórica, eu vou precisar comer um volume menor para não ultrapassar as calorias do meu dia. Então, eu vou precisar sim comer pouco e quem sabe passar fome. Por exemplo, para eu emagrecer eu preciso comer 1.500 calorias no dia, exemplo. Daí eu vou lá no McDonald's e pego um lanche com batata grande e refri. Dependendo do lanche, só aí já deu 1.000 calorias, só tenho mais 500 para comer. E aí? 500 calorias, uma colher de sopa de pá de amendoim tem 90 e poucas. Então pensa que daí eu encho bem essa colher, já deu 250 e boto 2 bananas. Pronto, já deu quase o que eu podia comer no dia. Pouco. Agora, se eu souber fazer as escolhas corretas, se eu souber escolher alimentos com baixa densidade energética, alta densidade nutritiva, eu vou conseguir comer um volume muito grande. Então, aprender a escolher os alimentos corretos faz com que tu possa comer mais. Quando eu penso em saciedade, pensar em volume é muito importante. Por quê? Porque uma das saciedades é a saciedade que a gente sente no estômago. Pensa que para tu se sentir saciado, o teu estômago precisa encher, precisa ter volume. Então, se eu encho ele de vegetais, por exemplo, eu como 500 gramas de vegetais, vai ter ali 100 calorias. Encho de vegetais, eu tenho volume com 100 calorias. Agora, se eu como ali pasta de amendoim com banana, mel e amendoim picado por cima, é muito fácil eu chegar a 500 calorias, muito fácil, com um volume bem menor. Então, a gente precisa aprender a fazer as escolhas corretas. Até porque a densidade nutritiva, eu ter bastante nutrientes no meu corpo, significa o quê? Que meu corpo vai trabalhar melhor, que meu corpo vai girar melhor, que meu corpo vai ser mais eficiente em produzir hormônios, em intestino funcionar, em ter mais energia, sabe? E a gente precisa pensar nisso também. Um corpo que funciona melhor é um corpo mais apto a emagrecer. É a mesma coisa que um carro, né? Como é que o carro anda melhor?
colocando um óleo de boa qualidade, colocando um combustível de boa qualidade. E a gente precisa pensar o mesmo com o nosso corpo. Fazer o déficit calórico é importante para o emagrecimento? Claro que é. É só isso? É muito simplista pensar que é só isso, tá? Muito simplista. Então, Letícia, o que eu devo evitar? Alimentos de alta densidade calórica. Então, alimentos que juntam gordura e carboidrato, por exemplo, a batata frita. Eu gosto desse exemplo porque eu amo batata frita. Mas se vocês forem pensar na natureza, ou os alimentos têm muito carboidrato é o preto. Ou os alimentos têm muito carboidrato, ou os alimentos têm muita gordura. Por exemplo, abacate, muita gordura, pouco carboidrato. Banana, muito carboidrato, pouca gordura. Aipim, muito carboidrato, pouca gordura. Manteiga, muita gordura, pouco carboidrato. O que o ser humano fez? Juntou carboidrato e gordura. Fica altamente palatável, fica delicioso. Mas é mais difícil a gente conseguir parar de comer e aumenta a densidade calórica. Porque o que a gente precisa saber aqui? A gente não pode esquecer também que o nutriente que tem mais calorias é qual? A gordura. Vamos lá. 1 grama de carboidrato, 4 calorias. 1 grama de proteína, 4 calorias. 1 grama de gordura, 9 calorias. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque é muito comum hoje em dia ver as pessoas exagerando na gordura. Por quê? Porque a gente já viu que gordura não é o nosso maior inimigo, que gordura não faz mal, que gordura não entope a artéria, não é assim que funciona, né? A gente vê aí o low carb, high fat, onde as dietas têm baixo carboidrato e alta gordura, é uma estratégia? É uma estratégia. Só que daí, para eu fazer uma alimentação um pouquinho mais alta em gordura, eu preciso estar bem baixo em carboidrato. Eu não posso querer comer farinha, um monte de arroz, um monte de macarrão, um monte de pão e ainda tá alto em gordura. Daí não é uma estratégia, daí é comer sem consciência, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Alimentos com alta densidade nutritiva, baixa densidade calórica, que eu tenho que aproveitar. As leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, 100 gramas de feijão, tem cerca de 70 calorias, um monte de fibra, então a gente precisa aproveitar, tá? As frutas, os vegetais, então tem que comer muito vegetal, muito, não é uma folhinha de alface, 2 rodelas de tomate, é muito vegetal. Conta pra mim, como é que é o teu consumo de vegetal? Tu come pelo menos 3 cores de vegetais no almoço? Conta pra mim, sim ou não? Segunda pergunta. Tu come vegetal à noite? À noite tu senta e monta um prato com salada crua ou cozida com legumes? Pelo menos 2 tipos, pelo menos 2 cores. Conta pra mim, tá? Se não, aproveita. Come muito vegetal. Não tenha medo de frutas. Pelo menos 3 frutas, tá? A gente já vai ver as frutas como elas são nossas amigas, certo? Vamos lá. Se você aprender a fazer boas escolhas, além de não passar fome, pode comer mais. Olha só, vem comigo. 100 gramas de macarrão cozido, 158 calorias. 100 gramas de arroz branco cozido, 128 calorias. 100 gramas. Eu poderia escolher, Letícia, eu tô na TPM. Na TPM eu fico morrendo de fome, sério. Na TPM eu fico com muita fome. O que eu faço? Em vez de escolher macarrão ou arroz, tu poderia comer com essas calorias parecidas, 220 gramas de batata inglesa, 115 calorias. 150 gramas de feijão cozido, 114 calorias. 250 gramas de abóbora cozida com 120 calorias. Significa que eu não posso comer macarrão e arroz? De jeito nenhum. Significa que se eu escolher essas aqui, eu consigo comer um volume um pouco maior. Isso pode ser interessante para algumas pessoas e em alguns momentos, certo? Olha só. Isso eu quero que vocês tomem cuidado. Muitas vezes, quando a gente começa um processo de emagrecimento,
a gente fica preocupado com os lanchinhos. E daí a gente quer um biscoitinho, uma coisa prática, porque sabe como é que é, né, Letícia? Eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida, eu vivo correndo, eu não consigo parar para tomar um café, eu não consigo preparar minhas coisas para levar, então eu quero uma coisa prática. Então, eu vi no mercado essa Belvita, que é cacau com cereais, cereais integrais, fontes de vitaminas, então eu pensei em levar isso pro lanchinho. Olha só. 30 gramas, 3 unidades de Belvita, 128 calorias. 30 gramas, 6 unidades de bolacha Guiçal, 138 calorias. 30 gramas, gente, 30 gramas é muito pouco. Tu conseguiria comer 500 gramas de morango, melão, melancia e mamão com calorias muito parecidas, num volume muito maior, com muito mais antioxidantes, fibras, fitoquímicos. Mas tu não tem tempo, né? De lavar uns moranguinhos, de picar um melão. Que pena. Ia ser tão melhor. Tão melhor. Cuidado, gente, com biscoitinho, tá? Cuidado, cuidado. Ah, Letícia, não tem um melhor? Tem uns menos piores. Indico para consumo frequente? Não. Vem embalado. É um pacote. É um processado. Pra quê? Se a gente tem tanto alimento maravilhoso, tá? Separa um dia pra picar essas frutas, pra deixar num potinho. Ajuda a organização, sabe? Outra coisa que eu queria falar, que é um mito muito comum, né? Ah, Letícia, eu tirei a lactose e tirei o glúten. Então eu vou emagrecer, né? Tirei o glúten, tirei a lactose, eu já vi que eles engordam, que eles não fazem bem. Então, se eu não comer esses produtos, eu vou emagrecer. Será? Conta pra mim. Tu já pensou isso ou tu já tirou o glúten ou a lactose da tua vida? Conta que eu quero saber. O que acontece, gente? Produtos sem lactose são feitos para pessoas com intolerância à lactose. Eu vou explicar por quê. O que é um produto sem lactose? Eu tenho aqui. Esse iogurte, por exemplo, Natural Whey, zero lactose. Esse produto é melhor do que um iogurte natural que tem lactose? Que não está escrito que é zero lactose? Só porque ele é zero lactose? Ou um leite sem lactose é melhor só porque é sem lactose? O que acontece? Esses produtos zero lactose. Ó, por que não fui eu que escrevi o cartaz? Minha letra é muito ruim. Esses produtos zero lactose não é porque eles não têm lactose. É porque o que fizeram neles? Adicionaram uma enzima. Qual enzima, Letícia? A lactase. Lactase. Essa enzima, quem não tem intolerância à lactose, produz. Eu produzo lactase. Então, quando eu consumo um produto que tem lactose, ele chega no meu corpo quebra essa lactose e fica tudo certo. Quem tem intolerância à lactose tem dificuldade na produção dessa enzima. Então, pessoas com intolerância à lactose produzem menos lactase. Então, produtos sem lactose são importantes para quem não produz essa enzima. Olha só, vou mostrar para vocês os ingredientes desse produto, por exemplo. Ó, leite desnatado, pasteurizado, soro do leite concentrado. O que é o soro do leite? É o whey protein, tá? Concentrado proteico do soro do leite, whey, concentrado de beterraba, enzima lactase, fermento lácteo, que é o fermento que fermenta o iogurte, estabilizante pectina, aroma natural e adoçado com edulcorante. Edulcorante é adoçante, tá, gente? Não sei por que eles colocam esse nome difícil. Edulcorante glicosídeos de esteviol, que é a estévia, né? Que é um adoçante natural, que é um dos menos piores.
Então, vocês viram que é um produto que tem a enzima. Então, pessoas com intolerância à lactose estão aptas a consumir esse produto sem precisar tomar enzima, porque ele já é um produto que já tem a enzima, então já não tem lactose. Não tem nenhuma vantagem além, não é mais saudável, não é menos calórico, não tem menos carboidrato, não tem nada. Ele só é um produto que foi adicionado à enzima. Para quem está em emagrecimento não faz diferença nenhuma. Ele só é indicado para quem tem intolerância, tá? Porque daí quem tem intolerância, se consumir muita lactose, vai ter alguns sintomas intestinais, né? Tem gente que fica constipado, que tranca o intestino, tem gente que sopra o intestino, tem diarreia, tem gente que tem gases, estufamento. Então, para quem está em emagrecimento, não faz diferença. Não adianta falar assim, Letícia, eu fiz um bolo, mas daí eu usei leite sem lactose. Não mudou nada. E vamos ver sem glúten? Trouxe esses dois produtos para vocês. Um macarrão urbano, que é uma massa de arroz, 0 glúten. E esse macarrão Isabela, normal, de sêmola, tá? De trigo. O que acontece? Eu costumo usar esse, porque eu tenho sensibilidade ao trigo, tá? Assunto para um outro dia, mas eu tenho alguns sintomas se eu consumo muito. Para quem que é interessante também produtos 0 glúten? Pessoas celíacas. Celíacos não podem consumir glúten de jeito nenhum. E pessoas com sensibilidade ao glúten ou ao trigo também se beneficiam de produtos 0 glúten, além de pessoas alérgicas ao trigo, né? Mas olha só como a gente precisa tomar cuidado. Letícia, será que esse macarrão 0 glúten é mais interessante para quem quer emagrecer do que um macarrão normal, de trigo? Vamos ver? Tabela nutricional. Em 80 gramas desse macarrão de trigo, eu tenho 282 calorias e 58 gramas de carboidrato, 8,8 de fibra, 8,8, de proteína e 1,8 de fibra. No sem glúten, eu tenho 285 calorias. Então, vamos de novo. 282, 285 calorias. 58 de carboidrato de trigo. 62 o de arroz. 4 gramas a mais de carboidrato em 100 gramas. 5,8 de proteína, 8,8 de proteína. Fibra. 0,8 de fibra. Então, nesse aqui, eu tenho menos proteína, menos fibra e mais carboidrato. Para quem quer emagrecer, não é interessante também. O que é interessante? A quantidade. O que é interessante? O acompanhamento. O que é interessante? Se eu vou ter vegetais junto, se eu vou ter proteína junto, para me dar saciedade por mais tempo. Mas só fazer essa troca e não cuidar com a quantidade e não cuidar com os vegetais que eu vou comer junto, não me faz diferença nenhuma. E o que a gente precisa cuidar? Deixa eu pegar minhas canetas. Onde é que eu botei? Aqui. Como a gente estava vendo da densidade nutricional, o que eu quero que vocês entendam? Que dependendo das escolhas que tu faz, isso vai influenciar teu emagrecimento. Então, às vezes a gente tem medo, café da tarde, por exemplo. No café da tarde, é muito comum a gente ver, né? Uma maçã, mais amêndoas. Gente, isso aqui não dá saciedade. Da tarde pra noite, é um momento que a gente normalmente tem muita fome. É um momento que a gente vai chegar em casa e vai querer pedir um iFood. Então, olha só, a gente precisa ter medo de comer. Parar de ter medo de comer, na verdade, a gente precisa parar de ter medo de comer. Porque às vezes a gente fica nessa assim, não vou fazer um lanche decente à tarde, porque eu tô emagrecendo, então eu vou comer uma fruta e umas castanhas, né? E daí chego em casa à noite e come tudo. Olha só. 2 damascos mais 20 gramas de amêndoa tem aproximadamente as mesmas calorias que uma panqueca feita com um ovo, polvilho azedo, uma colher de sobremesa de polvilho azedo, uma colher de sopa de queijo cottage ou creme de ricota, que a gente chama também de
Pão de queijo de frigideira. As engrenadas adoram. Então, o que acontece? Nos cardápios do Engrena, tu não vai ver uma fruta e 2 castanhas no lanche da tarde. O lanche da tarde é o momento que eu mais gosto de colocar proteína, de colocar um lanche. Então, a gente não precisa ter medo de comer esse horário, porque senão a gente vai chegar à noite e vai morrer de fome. Por isso que a gente precisa entender de alimento. 100 gramas de castanhas... 100 gramas de castanhas, de amêndoas, de amendoim, de castanha de caju, de castanha do Pará, tem aproximadamente 500 calorias. Tem gente que morre de medo de comer fruta, mas vive comendo castanha, amêndoa, amendoim. Não precisa ter medo de comer nenhum dos dois. Mas eu preciso entender que eu posso comer uma porção muito maior de fruta do que de amendoim, de castanha e de amêndoa. É isso que a gente precisa entender. Eu quero que o déficit calórico não seja sofrido, que tu não passe fome, que tu coma bem, que tu nutra o teu corpo, que tu sinta prazer nesse processo. Porque assim é muito mais fácil. Gente, se tu tiver uma restrição desnecessária, passando fome, sem poder comer nada, sem saber o que comer, tudo tu acha que não pode, tudo acha que não deve, não sabe fazer exceção, não vai durar. Quem é que consegue viver assim? Tá? Então tu precisa entender, precisa aprender a fazer boas escolhas, precisa entender um pouquinho de alimentos, tá? Eu espero que eu consiga ter te ensinado um pouquinho, espero que eu consiga ter aprofundado um pouquinho contigo esse tema que é tão amplo, né? Tem tanta coisa para falar, eu falei um pouquinho, tem muita coisa, tem muitos detalhes, muitos. Não é à toa que o Engrena tem 4 módulos só de nutrição, 1 só de exercício, as aulas quinzenais, porque é muito assunto para explorar, muito mesmo. E é muito gostoso, olha como é gostoso aprender de alimento, olha como é gostoso tu chegar numa roda e tu falar, então, olha só, que tal tu diminuir os alimentos com essa densidade energética mais alta? Que tal tu acrescentar alimentos com densidade nutricional mais alta? É legal saber, é legal conhecer. Todo mundo gosta de saber, de falar de nutrição. E é muito gostoso isso. Quanto mais a gente disseminar as informações, melhor vai ser. Conta pra mim, o que tu mais gostou de aprender hoje? Quero saber, conta aqui nos comentários. E amanhã estaremos juntas. Amanhã vocês têm uma aula fenomenal com a Ana, que é uma aula assim... Falar pra vocês que o que manda numa maratona e o que manda no processo de emagrecimento é aqui, ó. Se tu já falou com um corredor, tu vai saber. Quando ele tá lá na prova, o que manda não é aqui, é aqui. Se a cabeça não estiver boa, ele quebra, ele desiste. Ele precisa estar com aqui bom pra correr mais 1 quilômetro, pra correr mais um, pra correr mais um, pra correr mais um, pra chegar na linha de chegada. A mente precisa estar forte, precisa estar boa, porque senão não vai. Os meus pacientes que mais têm sucesso no emagrecimento não são aqueles que fazem tudo mais lindo, mais perfeito, não. São aqueles que têm a mente forte, aqueles que aprendem a lidar com os sabotadores deles, aqueles que aprendem a fazer as exceções, aqueles que aprendem a lidar com quando o diabinho vai falar, mas faz isso, mas faz aquilo, mas só hoje. Então a aula de amanhã é essencial. E quinta-feira a gente vai estar juntos para falar sobre efeito platô. Meu Deus, Letícia, eu já emagreci, agora eu estagnei, eu não paro mais, eu não consigo mais emagrecer, eu parei, não vejo mais resultado, o que eu faço? Quinta-feira, sei que já aconteceu contigo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu tô sempre à disposição, vocês sabem disso. Então, até, boa noite.